Olá! Sabe aquela ideia de que compulsão alimentar é pura falta de controle? E se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? E se, na verdade, for o nosso corpo num estado de ansiedade, tentando desesperadamente se regular? É exatamente essa perspectiva que a gente vai explorar hoje, com base no trabalho da Nayara Lana. A ideia aqui é entender por que a comida muitas vezes não é a vilã, mas sim uma peça dentro de um sistema bem mais complexo. Bom, vamos começar com essa frase que é uau, super impactante, né? Compulsão alimentar não é falta de controle. É um corpo ansioso tentando se regular da única forma que conhece. Isso aqui já muda o jogo todo. Desafia de frente aquela noção comum de que é só uma questão de força de vontade. O ponto principal aqui, o que a gente precisa entender, é que estamos falando de uma resposta do corpo, uma resposta biológica e não de uma falha de caráter. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente vai começar entendendo por que não é falta de controle. Vamos mergulhar na raiz do problema, que está lá no sistema nervoso, falar sobre alguns alimentos que podem piorar a ansiedade, quebrar o mito do controle rígido, e aí sim a gente vai descobrir o caminho da segurança nutricional e do cuidado, em vez da punição. Certo, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. É natural a gente pensar que o problema está na comida, né? Mas a verdadeira origem, bom, ela está em outro lugar. E é isso, o ponto central é esse. O comportamento, a compulsão, é uma resposta do corpo a um estado interno de bagunça, de desregulação. No fundo, a gente não está falando de um problema de dieta, e sim de um problema do sistema nervoso. Tá, então vamos aprofundar um pouco nisso. Como que funciona esse mecanismo biológico? De que forma exatamente o sistema nervoso entra nessa história e acaba nos levando para esse lugar? O ponto de partida é esse aqui. O corpo vivendo em um estado constante de ansiedade, de alerta, de estresse. É como se o alarme de incêndio do corpo disparasse e simplesmente não desligasse mais. E o que acontece quando esse alarme não para de tocar? O corpo é forçado a entrar no modo de sobrevivência. É uma reação automática. Os nossos instintos mais básicos assumem o comando, e toda aquela parte lógica, de planejamento, ela fica para depois. Nesse modo de sobrevivência, o cérebro tem uma única missão, uma missão de urgência: encontrar alívio. E tem que ser rápido. Ele não está preocupado com calorias, com plano para amanhã, ele está procurando uma válvula de escape, uma saída de emergência para essa angústia toda. E é aí que a comida entra, especialmente aqueles alimentos mais estimulantes. Eles se tornam a ferramenta mais à mão, a mais rápida, a mais acessível que o cérebro encontra para tentar apagar esse incêndio interno. Agora vamos falar de uma parte bem prática. A gente vai ver como alguns alimentos super comuns do dia a dia podem, sem que a gente nem se dê conta, acabar piorando a ansiedade e alimentando esse ciclo todo. Olha só o açúcar, por exemplo. Ele cria uma verdadeira montanha-russa no nosso corpo. Primeiro vem o pico, aquela sensação gostosa, rápida, de prazer e energia. Mas logo depois, vem a queda. E essa queda brusca de açúcar no sangue traz irritabilidade, mais ansiedade e uma vontade intensa de comer de novo para tentar subir de novo. É um ciclo. O álcool é outro ponto super importante. Muita gente usa para relaxar, né? Mas o que acontece na química do nosso corpo é o contrário a longo prazo. Ele desregula os neurotransmissores do humor, bagunça a qualidade do sono e, no fim das contas, pode aumentar a ansiedade nas horas ou até nos dias seguintes. É aquele famoso rebote. E a cafeína? Bom, ela é literalmente um acelerador para o sistema nervoso. Agora imagine um corpo que já está em alerta máximo. Colocar cafeína nesse sistema é como pisar fundo no acelerador. Pode intensificar o coração acelerado, a inquietação, os pensamentos que não param e aquela sensação terrível de que se está perdendo o controle. Por último, os ultraprocessados. Eles, com todos aqueles aditivos e gorduras inflamatórias, podem sobrecarregar o organismo. Eles contribuem para uma inflamação geral no corpo e essa inflamação está super ligada ao aumento da ansiedade. De novo, a questão não é transformar esses alimentos em vilões, mas entender como eles agem nesse contexto específico. E tudo isso nos leva a um ponto que é quase um beco sem saída para muita gente. A gente chega num mito muito comum sobre como resolver a situação. A primeira coisa que vem à cabeça, geralmente, é: preciso ter mais controle, mais força de vontade. Então, fica a pergunta: será que a solução é essa mesmo? Ser mais rígido, ter mais controle? A gente tende a acreditar que sim, que é só se esforçar mais. Só que essa abordagem pode acabar sendo um tiro no pé. E aqui está a grande virada de chave, o grande paradoxo. Quanto mais rígido a gente tenta ser com o controle,
maior tende a ser a ansiedade. E adivinha o que uma ansiedade maior faz? Aumenta o risco de novos episódios de compulsão. É um ciclo que se retroalimenta. Ok, então se o caminho não é o controle rígido, qual é a alternativa? Para onde a gente vai? A solução que se propõe aqui é uma mudança total de mentalidade. Trocar a ideia de controle pela ideia de segurança. E essa alternativa tem um nome: segurança nutricional. O que é isso? É basicamente criar um ambiente de alimentação que seja constante, nutritivo, um ambiente onde o corpo se sinta seguro, se sinta cuidado, onde ele entenda que não está mais em estado de guerra, de privação ou de punição. E como se constrói essa segurança na prática? Com esses pilares aqui. Ter refeições regulares, garantir carboidratos suficientes, proteína na medida certa, gorduras boas e, muito importante, criar um ambiente alimentar menos punitivo. Juntos, todos esses elementos mandam um sinal para o cérebro, uma mensagem de que tá tudo bem, você vai ser nutrido. E quando o corpo entende isso, aquela urgência desesperada por comer, ela começa a diminuir. Para fechar, vamos falar da parte talvez mais profunda disso tudo, a mudança de mentalidade, de diálogo interno. Porque não é só sobre o que a gente come, mas sobre como a gente se relaciona com a comida e com nós mesmos. A gente precisa falar sobre a culpa. Ela é, muitas vezes, o grande combustível desse ciclo. Funciona assim: mais culpa gera mais tensão emocional. E mais tensão emocional leva à busca por alívio imediato. E assim o ciclo se repete. A culpa acaba impulsionando justamente o comportamento que a gente queria evitar. Então, a saída não é necessariamente comer menos. A verdadeira saída está em comer melhor, com mais regularidade, com mais consciência e, principalmente, com menos medo. É uma mudança de foco total, da quantidade para a qualidade, da punição para o cuidado. E para fechar, vamos voltar à ideia central, que é a mais importante de todas. Compulsão alimentar não é uma falha moral. Não é fraqueza, é um sinal. Um sinal de que o sistema nervoso está pedindo ajuda, pedindo cuidado, e não punição. Entender isso de verdade muda tudo. Abre o caminho para uma abordagem de mais acolhimento e para uma cura que é real e sustentável. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se